Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Estamos tratando da corrupção, nosso assunto hoje. Bom, a Polícia Federal, sobre a Operação Ave de Rapina, falou que o prejuízo para os cofres públicos pode superar a casa dos 30 milhões de reais. Vamos falar em tese a partir de agora. Quando há o desvio do recurso público, esse dinheiro pode voltar para os cofres públicos, de que forma? Ele deveria voltar, né? Pode voltar. Esse dinheiro pode voltar. O que existe, nós já falamos aqui, é o problema da impunidade e a certeza que não vai devolver o dinheiro. Porque o cidadão que quando acaba entrando num esquema desse, ele dorme bem. Ele não fica rolando na cama a noite toda achando que cometeu um crime hediondo. E ele está muito tranquilo da vida, sabendo que pode acontecer. Um estardalhaço na mídia, foi dito aqui, que o escândalo novo acaba com o escândalo velho, né? A corrupção nova acaba com a corrupção velha. Então o sujeito sabe que vai ficar durante 1 mês, 2 meses na mídia e depois dá-se um jeito, desaparece. Todos os escândalos, todos os desvios de recursos nos últimos 30 anos, qual que foi devolvido? Que eu saiba, só do Lalau. Só o do... Integralmente? Sobrou o Lalau para não dizer que ninguém devolveu. Integralmente? Devolveu integralmente? Não integralmente. O que acharam, ele teve que devolver. A Georgina. Da Georgina. Ah, é verdade. Da Georgina. Capela. Georgina. Olha, tem 2 já. Existe um modo muito simples. Quando inicia-se o processo criminal e a corrupção ela fica deflagrada, seja com o início de um processo, indisponibiliza-se todos os bens dos seus e dos seus dependentes. Até porque nós sabemos que, na franca maioria das vezes, os bens não estão na mão nem do corrupto e nem do corruptor, e sim daqueles que são os mais próximos, que no seu imposto de renda não tem condição alguma de obter aquele volume de bens. Então, a partir do momento em que existir a indisponibilização desses bens, até porque os grampos já foram autorizados pela Justiça, e com certeza a Polícia Federal já tem todos os indícios de onde os bens estão, aquele que não deve não teme. Ficam os bens indisponibilizados até o final do processo. E na mesma proporção, é servidor público, corta-se o vencimento. Corta-se o vencimento. Ele mesmo vai ter interesse na prova o quanto mais rápida da sua inocência. Estamos falando de ampliação da punição, a partir daí, nós teremos cada vez mais o ser humano que ganha seus 3, 4, 5, 10 mil reais do serviço público com medo de entrar num processo de corrupção. Ou de ser corrupto, ou de ser corruptor. Porque ele sabe que ele tem muito mais a perder do que a ganhar. Essa, para mim, é a grande verdade. Na mudança de legislação, né, na possível, nós sempre admitimos que, de repente, alguma coisa tem que mexer na legislação. Embora não devamos atribuir a necessidade de mudança de legislação, porque há muita coisa que é problema de interpretação da legislação e de prática. No caso, em comissão, é um problema típico de prática. Porque a Constituição Federal ela é muito clara na natureza e na finalidade do cargo em comissão. Destina-se exclusivamente para as funções de direção e assessoramento superior. O que significa? Tem que convocar gente capacitada para essas funções. Agora, a prática é que aí vem o companheiro que perdeu a eleição, etc., e começa a haver essa distorção. Mas, voltando à mudança na legislação. No caso do enriquecimento ilícito, o nosso processo de apuração e de responsabilização é muito complexo. Porque você, para poder processar alguém, você tem que começar primeiro um processo de improbidade, provar a improbidade, para depois você avançar para o enriquecimento ilícito, que é a interpretação corrente da lei de improbidade administrativa. E já que falávamos em número de leis, nós temos a Lei da Ação Civil Pública, que é de 1985, e a Lei de Improbidade Administrativa, que é de 92. De 92. Já leis, tem 2 aí. Já é o bis in idem. Mas uma completa Mas que o fumus boni juris e o periculo in mora ficam comprovados desde o início, ficam. Sim. Não, isso é até bastante possível. fácil conseguir uma liminar. Mas esses dias, recentemente, alguém decretou lá a indisponibilidade de bens, inclusive da família de alguém, eu não estou tentando lembrar. Não, em Brasília, agora, recentemente, foi um escândalo nacional, onde é que já se viu, os filhos não têm nada com isso, houve um protesto generalizado sobre isso, eu falo assim do rechaço social, quer dizer, mas o filho não tem nada com isso.
Mas claro ele que não tem. trabalha também, né? Não, pois é. Mas aí, voltando a essa questão, há um projeto de lei que o Brasil obrigou-se a encaminhar ao Congresso Nacional por ter assinado a Convenção de Mérida, que é a Convenção da ONU de Combate à Corrupção, que é a criminalização do enriquecimento ilícito de qualquer natureza. Não tem que ter crime antecedente. Quer dizer, o sujeito não pode provar a origem do seu patrimônio, não basta pagar o imposto de renda e estamos tudo certo. Que hoje é assim. Quer dizer, o sujeito tem lá um enorme de um patrimônio, aí de repente o fisco pega, o que ele faz? Paga o imposto de renda 0 a 0. e o assunto está. Nós tivemos aí 12 milhões de dólares, né? Não estou caluniando ninguém, o Duda Mendonça pagou o imposto devido de 12 milhões de dólares, sabidamente obtidos fraudulentamente, de recebimento até no exterior, e pronto, foi lá cuidar das rinhas de galo, etc., com a maior naturalidade. Agora, esse projeto de lei está lá desde 2005. Agora, a senhora presidente da República, porque o tema corrupção apareceu com muita intensidade na fase final de campanha, anunciou como grande medida que ela vai propor ao Congresso uma lei para criminalizar o enriquecimento ilícito. Meu Deus do céu, esse governo está aí há 12 anos, o troço está há 10 anos. Está desde 2005 no Congresso Nacional para ser votado. O presidente Lula que mandou, mas mandou por quê? Porque tinha a obrigação em função da assinatura do convênio com a ONU. Então, algumas pequenas mudanças na legislação precisam existir. Até nessa questão da indisponibilidade dos bens para tornar, como é da sua visão, mais expedita a solução. Realmente isso precisa. Agora, se nós interpretarmos, não quero ser principiologista aqui, de acordo com os princípios gerais da Constituição, os procedimentos, você rapidamente chega lá. Não precisa mexer muito na legislação. Até porque nós temos direitos e deveres, né? E cuidar do dinheiro público, além de ser um direito do cidadão, ele é um dever do servidor. E cuidar com probidade. Até porque o dinheiro não é dele. Sim, o dinheiro não é dele. sim. E basta nós vermos o que está acontecendo na nossa educação, na saúde, que infelizmente está totalmente falida por um país que hoje está sendo representado no G20. Está representado no G20. Então, infelizmente, isso é uma vergonha para o povo brasileiro e o reflexo disso tudo foi as eleições que nós tivemos com absoluta pouca modificação dos nomes que vão continuar gerando... A reeleição é muito forte. É Eu claro. gostaria de... É a máquina, né? Foi abordado aqui com relação aos movimentos do ano passado. Eu fui uma das únicas vozes, pelo menos que eu conheço, que ficou muito indignado com esse movimento num ano, principalmente sem eleição. Porque a maior arma que o cidadão tem é a eleição e é o voto. Justamente no ano que não havia eleição, eles fizeram todos esses movimentos. Chegou 2014, ano para se fazer, quer dizer, em que houve as eleições e simplesmente não houve as manifestações e várias pessoas foram reeleitas. Quer dizer, onde é que estão esses anseios desse povo que queria melhores escolas, melhor saúde? Eu falei sobre isso nas redes sociais. Nós recebemos o mundo na nossa casa. Quando a gente recebe alguém na nossa casa, a gente tem que tratar muito bem. A gente tem que tratar muito bem. Essa foi a minha posição. E, na realidade, a grande mudança se faz com o voto. E a verdade é uma só. O povo está contente com o sistema que está. O povo está perdendo a legitimidade de reclamar pelo fato de continuar votando na continuidade. E não importa o partido político. Então, o que tem que acabar no Brasil, realmente, até para minimizar as possibilidades de corrupção, é a reeleição. O Brasil tem que ter um período de eleição. A reeleição é um ponto seríssimo. Agora, dentro desse sentimento generalizado de aceitação, nós aceitamos outras coisas no dia a dia. Por exemplo, o cidadão chega para você, o profissional liberal, e diz assim, você quer com recibo ou sem recibo? Isso é verdade. Você aceita a mais baratinho sem recibo. Você tem uma cota para entrar no país, e agora muita gente está viajando, tem uma cota. Ninguém cumpre essa cota. Se passar na fiscalização, está ótimo, ainda se vangloria. É claro. Pô, o cara não olhou, passou. Não estou querendo ser moralista, eu estou dizendo que a lei existe. Claro. Agora, há um sentimento geral de não cumprimento. Na universidade, há uma lei de direitos autorais que veda a cópia integral de xerocar
livros verdade, e apostilas verdade, e coisa e tal. verdade. Todo mundo faz, todo Durante mundo. muito Professor, grande que, parte professor faz isso. inclusive, já está lá e tal, a pasta tá Mas tal. o professor já um comunica volume. onde que está o livro. Claro, Onde é que está o livro para A tirar a pasta cópia? tá, Quer claro. dizer, Volume de você corrupção. entendeu? Eu estou dizendo São os isso. pequenos atos, né? São aqueles São os que pequenos foram atos. referidos aqui. São as infrações. Dos Senhores, as infrações, eu né? preciso chamar um que vão intervalo. subindo. Preciso chamar mais um De intervalo novo? comercial. Pois é. Vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já.